Eu trouxe sua Bíblia. Bom dia, meus irmãos. Foi nos dado a incumbência de falar para vocês sobre esse tema, fechando assim estas aulas especiais sobre igreja. E a mim coube, por honra, trabalhar a liderança dela. Eu queria ler 2 textos com vocês. Com a ajuda de vocês, Êxodo, capítulo 18. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom, viu? Tá joia. Êxodo 18.
Vocês lembram o nome da esposa de Moisés? Zípora. Muito bem. E o nome do pai da Zípora? Jetro. 2-0 para você. Honesto. Honesto. Ele era sacerdote, um líder religioso lá naquele lugar, Midian. Moisés casou com a filha dele. Quando o Senhor o orientou, ele saiu de Midian e foi para o Egito, ou voltou para o Egito. E depois de muito tempo, o sogro foi lá visitá-lo. E quando ele chegou lá, estava com a agenda de Moisés lotadaça. Não tinha tempo para comer, não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para saúde, tempo para nada. Aí Jetro olhou, falou nada. Na hora do descanso lá, Jetro, com amor, chegou para ele e disse: não é bom o que você está fazendo. Você está batendo escanteio, fazendo gol de cabeça, apitando a partida e torcendo ao mesmo tempo. Você não vai aguentar. E daqui a pouco esse povo aí, vai começar a reclamar. 2 horas que eu estou aqui aguardando Moisés. Como é que ele não me atende? Eu nunca precisei dele, quando eu preciso ele não vem. Esse povo vai reclamar. Então eu vou te dar um conselho. Você ora. E se Deus te der a orientação que eu te falei, você põe em prática. Aí aqui eu queria ler só versículo número 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Um irmão leu o 18, e o outro leu o 19, e o outro o 20. Eu queria ler com vocês até o 23. Tá bom assim? Cada um lê um versículo. Pode ficar em pé e ler, quem quiser ler. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. 21. Procura dentre todos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. e 23. Se você assim fizer, esse povo vai em paz para casa. E você vai suportar. Fazer o quê? Escolhe homens. Homens capazes. Homens tementes. Você vai ensinar o que fazer e vai ensinar o caminho. E eles vão conduzir o povo. Ou seja, aí nasceu a ideia da liderança dividida.
da liderança compartilhada. Deus deu esse conselho e como funcionou bem. No que tange à liderança, eu queria trocar ideias com você. Existem 3 vontades. Existe a vontade do povo, a vontade do líder e a vontade de Deus. Nem sempre as 3 vontades constituem-se uma só. Às vezes o povo tem uma expectativa, aguarda uma coisa acerca do seu líder. Às vezes o líder tem expectativas acerca do povo que nem sempre é a mesma do povo em relação ao líder. E às vezes Deus tem uma vontade, tem um plano, tem um projeto que nem é compatível com o que o povo espera e não é compatível com o que o pastor espera. Num caso como esse, o que a gente deve fazer? Qual que é a expectativa dos liderados em relação ao líder? Me ajudem aí. O Afonso está com o microfone. O que a ovelha espera do pastor? O que os liderados esperam do líder? Qual que é o anseio? Qual que é a expectativa? Me ajudem aí. Eu vou notar. Que eles sejam correspondidos. Tá bom, quais são eles para serem correspondidos? Os seus anseios, as suas necessidades, né? Suas expectativas sejam correspondidas. Vamos lá, qual é a expectativa para que possa ser correspondida? Eu não ouvi. Isso, direção de quê? Vamos dar direção. Gente, é para cá. É isso? Direção espiritual, cuidado, que ele seja ouvinte, né? Só é possível conhecer os anseios, as expectativas, as necessidades de um rebanho, ouvindo esse rebanho, estando próximo desse rebanho, se colocando à disposição para ser rebanho junto com o rebanho. É interessante que Jetro disse assim: escolhe dentre o povo. Perceberam isso? Dentre o povo você tira esse, aquele, e deu as características que Moisés deveria observar. Tinham que ser homens, primeiramente, capazes. Homens tementes e fiéis. Então esse é. Pronto, então separou. Para quê? Para a obra. Qual é a obra? De julgar o povo, de ajudar o povo, né? De ouvir o povo. A minha expectativa sempre foi, na liderança espiritual da igreja, foi um bom ensino da palavra. É a primeira coisa que eu olho no pastor, se ele é baixo, se ele fala alto, se ele grita, não me interessa. Se ele é bonito, se ele é feio, eu vejo o ensino da palavra fidedigna. Pastor que inventa, aí eu suponho, eu imagino, eu já começo a ficar com o pé atrás com ele. E o Senhor é uma pessoa que mostra para nós a palavra. Então, a primeira coisa que eu vi no Senhor foi isso. O seu ensino da palavra. E para mim isso é basicão. A partir daí vem as outras coisas. O ensino, assim diz o Senhor. Deise, Polidoro. O pastor, ele tem que cuidar do rebanho, ele tem que observar se a ovelha está doente, se ela está alimentada, se ela está indo no caminho correto. Se ela não está, ele tem que buscar e ver se tudo está correto, se não tem inimigo à volta, se não está chegando um lobo. Então, ele tem que estar aceso para todas as necessidades do rebanho dele. Ver a ovelha, né? É interessante que quando Deus escolheu os líderes, ele escolheu ovelhas, né? Dentre o rebanho que já era ovelha. E ele não deixa de ser ovelha porque ele é líder de ovelha. Interessante isso. Ele não mandou anjos. Não, foi pessoas falhas que foram ovelhas, né? Que mais?
que você espera? Qual a sua expectativa? Aí tem aqui, direção espiritual, a filha de um pastor vai falar. Agora Olha o peso que eu coloquei nela agora, ó. Eu vou devolver o microfone. Não, eu acho que o que eu mais anseio é, como a Bíblia fala que homens que amam a verdade, né? E a Bíblia, ela tem muitas coisas que são difíceis de serem faladas, mas que quando são faladas e as ovelhas, elas tomam aquilo e elas resolvem, com a ajuda do Senhor Jesus, aplicá-las na sua vida, vai haver crescimento e amadurecimento de todos nós, né? Então, eu acho que eu sinto, às vezes, é que para a gente não machucar alguém, a gente não ofender, às vezes a gente não usa a palavra, né? Que fala assim, olha, meu irmão, isso aqui, a palavra está dizendo, não é esse o caminho, isso aqui é errado que está sendo falado, né? Então, eu acho que a gente precisaria de ter homens que realmente amam a verdade, né? E procuram aconselhar sempre com os versículos da Bíblia, porque aí não é a pessoa, não é o pastor, não é o presbítero que está falando, mas é a palavra, né? É o que a Eliane falou, o que digam assim diz o Senhor. Irmãos, o Márcio Minix. Bom dia. Bom dia. Estava pensando aqui no texto que foi lido, e, na verdade, o que dá a impressão desse texto é que existe uma hierarquia de liderança, que começava, nesse caso, por Moisés, e depois ia para grupos de 1000, um líder em grupos de 1000, e grupos de 100, grupos de 50. Eu acho que uma expectativa, eu penso que uma expectativa de uma liderança espiritual na igreja é que esse pastor ou esse líder não queira ser Moisés, mas sim um dos de baixo, que saiba recorrer a quem precisa, a hora que ele também precisa de apoio. Ou a hora que o problema é difícil e ele não tem a capacidade de resolver. Interessante demais. Vamos em parte. Quando você pede um aconselhamento ao pastor, ao líder de 1000, ao líder de 100, de 10, ele nunca deve dizer, eu acho. Não estou aqui para ouvir o que você acha. Se eu vou convidar você para almoçar, o que se você almoçar lá em casa, o que você gosta de comer? Aí eu vou dizer o que eu gosto. Aí eu gosto disso. Eu acho que se você fizer isso, dá certo. Agora, quando a pessoa quer um conselho ou uma direção, não é o que eu acho, é o que Deus diz. Irmãos, olha, aconteceu esse episódio aqui e a direção de Deus para esse caso é essa. Assim diz o Senhor. Não é o que eu gosto, não é o que eu acho. É assim diz o Senhor. Olha aqui a palavra. Pronto. O norte que o pastor vai dar não é o norte dele, é o norte da palavra. Nós somos um povo orientado pela palavra de Deus. Ela edifica, ela orienta, ela aconselha, ela salva, ela restaura, ela nos conduz, a palavra. Então tem que ser alguém que ama a palavra e que conhece a palavra e que vai dirigir o povo pela palavra. Há uma hierarquia. Não é uma hierarquia, é uma hierarquia de Deus. O pastor não é mais do que o presbítero, que é mais do que o diácono, que é mais do que o líder de ministério, que é mais do que o... Não é isso. Não é isso. Não, são funções diferentes, distintas. O líder de 1000, ele é mais capacitado do que o líder de 100. Isso é fato. É fato. Se você põe o líder de 10 para liderar 1000, você vai matar o líder de 10 e matar os liderados do líder de 1000. Entendem? Quem pode muito, pode pouco. Mas quem pode pouco, não pode muito. Quem levanta 100 quilos, consegue levantar 10 quilos. Mas quem só levanta 10 quilos, não pode levantar 100, você vai matá-lo.
vai estourar. Então, quem pode muito, pode pouco. O grande problema do que pode muito é que ele não quer poder pouco. Ele quer poder mais do que aquilo que é lhe colocado sobre a responsabilidade. Entendem o que eu falei? Os diáconos têm uma função na igreja que é diferente da função dos presbíteros. Eu sou presbítero da igreja. Sou presbítero. Paulo escreve e diz assim, eu presbítero com eles. Pronto. As funções são diferentes. Não são melhores, ou mais santas, ou mais sagradas. Não, são diferentes. Apenas isso. A minha mão tem uma função diferente do meu pé. Diferente, não é melhor. Às vezes, quando você não tem a mão, o pé ocupa a função da mão. Já viram isso na televisão? O cara perdeu e ele viu uma pessoa lá escovando o dente com os pés. Eu vi uma senhora. Eu disse, meu Deus, para mim o pé é um negócio imundo. Mas vai dizer para aquela mulher isso? Ela vai bater em você com o pé. É diferente. Cada membro a sua função. Líder de 1000, líder de 100, líder... Pronto. Cada um tem a sua função. A experiência do líder de 10 fará com que ele chegue a ser líder de 20. Que por sua vez vai liderar 50. Depois, com a experiência, liderar 100. Você não pode colocar um peso sobre um neófito. E eu quero aqui pedir perdão à igreja que nós fizemos isso como pastor. Nós colocamos uma liderança sobre pessoas não novos na fé, mas neófitos. E eles não suportaram. Nós pecamos. Eu carrego isso aqui, ó. Porque eu poderia dizer, não, o Afonso ainda não, espera um pouco. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Mas nós, no afã de fazê-lo crescer, colocamos carbureto na banana e carbureto demais. E ele tostou. Aí perdeu, e ninguém comeu. Entendem a linguagem? Eu preciso pormenorizar. Compartilham comigo esse erro? Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Eu tenho um neto de 6 anos. Esses dias eu falei assim, quem vai orar? Aí o neto disse, eu vou orar. Eu disse, opa, beleza. Ele orou como alguém de 6 anos. Como é que alguém de 6 anos ora? Como alguém de 6 anos. Papai do céu. Muito obrigado. Cruzou as mãozinhas e orou. Agora imagina, eu quero convidar aqui o presbítero Fernando para orar. Aí o presbítero Fernando se presta, vai chegar lá na frente assim, papai do céu. Aí você vai dizer assim, ele não cresceu. Você vai dizer, ele não cresceu. Ele está orando como alguém de 6 anos. Não é? Eu queria então que o meu neto João pregasse. Ele vai falar. Ele vai pregar como alguém de 6 anos. Aí agora chama então o Afonso para pregar. Se o Afonso usar as mesmas palavras, vai dizer, você vai falar, ele não cresceu. Não é que é errado. Não, é que revela o nível de crescimento. A liderança, ela precisa ser experimentada. E assim, aprovada, você constitui líderes. É o conselho de Paulo a Timóteo, é o conselho de Tito e é o conselho que Jetro deu aqui para Moisés. São 3 níveis de vontades diferentes. Bem, nós vimos o que a igreja espera. E o que o pastor espera da igreja? Cadê o microfone sem fio que eu quero falar? Eu sou pastor há 30, eu acho que é 35 anos. Eu não tenho um de data. 5 pontos? Como? Não entendi. Vai lá, dá. Me ajuda aí. Que os membros sejam bonzinhos, que gostem muito do pastor, que não se desviem, que estuda a palavra e convide para almoçar todo domingo. Pronto, acabou-se.
Acabou-se. Não tenho nada a acrescentar aqui a cidade, Julião. E, por favor, se convidar o pastor, não esqueça que ele gosta de queijo. É verdade, é verdade. Irmãos, eu fui ovelha, depois fui diácono. E eu acompanhei o meu pastor, Maurílio Garcia de Araújo. Eu olhava para os olhos dele, eu olhava o que ele olhava. Nunca tinha nem desejo, anseio de ministério, nunca. Mas eu acompanhava o pastor, estava junto com ele. Ele ia fazer visita, eu ia com ele. Eu trabalhava numa agência bancária e sábado era livre. Aí eu ia com ele. Aí por conta disso, na nossa casa, a casa que nós construímos, tinha uma sala de reuniões, a prova de som. A Beth não sabia. Então as reuniões eram lá em casa. Aí, então eu estava crescendo, acompanhando e vendo o que o pastor fala. O que ele faz, aonde ele vai, até como ele dirige carro. Eu observava, olhando para seguir nos passos dele. Não é que eu queria ser pastor, não. Eu lembro a primeira vez que eu preguei, eu falei para ele, Deus me deu um texto para pregar. Posso? Ele disse, pode. Deixa eu ver o que Deus te deu. Eu não sei se ele não confiou ou ele queria ajudar. Aí eu falei, 1 Coríntios 2:9. Primeiro texto que eu preguei, era diácono. Aí, no caminho de volta, ele disse assim, o que você acha de fazer assim, assado? Porque você trouxe o povo aqui para a ponta, você pulou. E você esperou que eles pulassem. É muito melhor você estimulá-los ao pulo. É metáfora, tá? Depois você pula, para que eles possam fazer o que você fez. Você chegou e pulou. Pulando, você diz, pulem assim. Ninguém mais nem ouviu você. Aí eu disse, é mesmo. É verdade. Ele está me ensinando. O que o pastor espera de uma igreja? Quais os anseios? É isso que a Deise Mara Polidoro Prado falou. Nós queremos, eu sou muito privilegiado aqui. Muito mesmo. Muito. Eu amo ovelha. Eu tenho um cheiro de ovelha, gosto de ovelha. É um privilégio para mim. É uma honra para mim. Uma grande honra. O presbítero Fernando. O senhor falou aí, pastor, o senhor acompanhou, né, pastores, etc. Eu, no começo também, quando eu estava em Santana ainda, e uma época em que eu era vice-presidente lá, nós estávamos sem pastor na época. Eu não me lembro quem foi que enviou um pastor para fazer os domingos de Santa Ceia, aquelas coisas, né? E eu realmente não me lembro de onde que ele era e nem o nome dele não me lembro mais. Faz muito tempo isso. Mas aí eu fui acompanhar ele para levar a ceia para as pessoas doentes, né? E eram bastante naquela época, sabe? Só que ele tinha um costume diferente que eu acho que não podia depois fazer o que ele fazia. Em todas as casas que nós íamos da Santa Ceia, ele falava, não, nós temos que tomar junto. Então a gente comia o pão e o cálice. Sim, sim. Lá na 8ª ou na 9ª, a gente já saía com as pernas trançando já, né? Eu não sei de onde que ele tinha esse costume, mas quando nós estávamos de volta, já falei, pastor, o negócio é o seguinte. negócio está meio esquisito aqui. E se fosse vinho mesmo, nem dirigir ele poderia. Gente, primeira característica que eu vou colocar aqui. Cadê? Vamos abrir isso. 1 Coríntios capítulo 4. Eu quero tirar desse texto a vontade de Deus para a igreja. Aí. 1 Coríntios 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer
dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós outros, ou por um tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguía a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu, não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Não é uma reclamação. Não, ele não escreveu uma carta para reclamar. Ele escreveu uma carta para esclarecer as funções de um pastor, de um líder espiritual em relação ao rebanho e em relação ao que Deus espera. E ele fala primeiramente aqui sobre o líder servo. Deu não. Apagou. O líder, ele é, antes de tudo, servo. E ele sabe como servir, porque ele saiu do meio das ovelhas. Ele ainda é ovelha. Ele tem cheiro de ovelha, jeito de ovelha. Ele não deixou de ser ovelha porque ele foi líder. Quando nós colocamos a liderança sobre alguém que não foi ovelha, ele terá dificuldade de pastorear a ovelha. Ou quando ele teve pouco tempo com as ovelhas, ele terá dificuldade de acompanhar as ovelhas. Ele não pensa como ovelha. Algumas pessoas que receberam o ofício de liderança e se ensoberbeceram, é porque eles não foram testados no limite certo. Há muitos anos atrás, lá em Queiroz ainda, nós fizemos um trabalho de liderança. E eu coloquei, então, algumas pessoas para dirigir o estudo bíblico da semana. Eu coloquei uma pessoa para dirigir. Aí ela chegou e disse assim, vou pedir alguém para orar, alguém que nunca orou. Agora eu ferro um. Ela falou no microfone. E essa pessoa atende pelo nome de Thalita, minha filha. Esse nunca mais eu posso dirigir. Aí ela escolheu a pessoa assim, mais timidazinha, sabe? E assim, você vai orar. A pessoa se assustou. Ela usou do púlpito para
algo que não é próprio para aquilo ali. O que é um líder servo? Jetro viu o seu genro e percebeu que ele não suportaria aquilo ali. Ele então prioriza o servir, dando a ele a ideia. A palavra usada lá é urepets, um líder que é humilde. Essa palavra, ela foi tirada das embarcações de navios. Tinham 3 classes de servos. Esse Urepetes, ele era o mais humilde. Ele nunca nem chegava à proa. Era aquele que colocava carvão, aquele que servia a todos. Ele não era apresentável. Assim é o líder, pastor. Ele veio para servir. Ele tem o cheiro da ovelha, mas ele veio para servir a ovelha. Eu não sei se vocês sabem o porquê que o pastor de vocês tira folga na sexta-feira. Porque sextou? Qual é o melhor dia para tirar folga de um pastor? Ou o que é comum entre os pastores, tirar folga? Segunda-feira. E por que vocês acham que ele tira folga na segunda-feira? Já pensaram nisso? Porque ele está cansado no domingo. Então, pensando no cansaço dele, ele tira folga segunda-feira. E as ovelhas que receberam a palavra no domingo e se dispuseram a servir, ou se converteram, ou aceitaram o desafio no domingo, quem é que cuida delas na segunda-feira? E por que vocês acham que um pastor tira folga na sexta-feira? Eu tenho 35 anos que tiro folga na sexta-feira. Ou tento tirar. Sexta-feira. Eu descanso. Sexta-feira. Eu chego o domingo inteiro. Eu não dou à igreja o que sobra da semana. Eu dou as primícias da minha semana. Só por isso. Não é uma razão mais santa. Porque a sexta-feira é mais santa. Não. Eu não chego cansado aqui no púlpito. Irmão, vamos terminar o nosso culto? Amanhã é segunda-feira, amanhã é folga. Não. Eu ofereço o melhor que eu tenho. Depois do meu descanso. É por isso que eu tenho dificuldade de pastorear na sexta-feira. Porque eu tenho que descansar. Por que eu tenho que descansar? Por causa de vocês. Porque se eu não descansar na sexta-feira, eu vou acumular 2 semanas de cansaço. Aí eu vou chegar aqui olhando para o relógio. E se eu pudesse, eu já começava com a bênção final. Deus vos abençoe. Porque eu estou cansado. Então eu não quero oferecer a vocês o meu cansaço. Não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado. Eu me conheço. Então eu tiro folga na sexta-feira. Aí sexta-feira eu geralmente não pego o celular. Eu liguei para o senhor, disse, é mesmo. Eu nunca disse para eles que a folga é sexta-feira. É mesmo, desculpa. Vamos lá agora. Algumas pessoas ligam para o pastor e dizem assim, eu sei que é a sua folga. Quando a pessoa diz assim, eu sei que é a sua folga, ela está dizendo, o meu problema é mais importante do que o senhor ou do que a sua folga. Isso é verdade. Eu vou dizer o quê? É verdade mesmo. Porque eu estou aqui para servir. Vamos lá. Tem uma visita para fazer na sexta-feira. Vamos lá. Tem um culto na sexta-feira. Vamos lá. Esses dias alguém me convidou para pregar na sexta. Eu falei assim, mas é minha folga. Tem 2 semanas que eu não tiro. Então para fazer o seguinte, na outra o senhor tira. Isso é verdade. Na outra eu tiro. Desse jeito. Aí você pensa, é gente de muito longe. Não, a gente é daqui da igreja. Eu tiro na sexta-feira. Por que vocês acham que eu divido as minhas férias em 3? 10, 10 e 10. No segundo ano meu aqui, estava na porta, recebendo os irmãos na porta da igreja. Aí chegou alguém, que eu não vou dizer nem a for que eu direi, assim, eu sempre quis ser pastor aqui.
Mas quando o Senhor chegou, essa vontade aumentou. Eu disse, meu Deus, eu nunca recebi um elogio assim. Eu me senti apóstolo Paulo. Fiquei. E eu não sou de perguntar o porquê. Eu só agradeci. Muito obrigado. Estou lisonjeado. Estou feliz. Muito obrigado. Aí passei para o seguinte, ele não deixou, voltou. Não, vou lhe dizer por quê. Aí assim, tá bom. Diga por quê. É assim, porque o pastor João não tirava férias. E o senhor tira 3 por ano. Eu quero ser um pastor assim. Que tira 3 férias por ano. Aí eu disse assim, não é bem assim. Está comprovado cientificamente que você só descansa do seu trabalho após o 7º dia, o 8º dia. O 8º dia é o dia do descanso. Você leva 7 dias para descansar das suas atividades. 7 dias. No 8º dia você amanhece pronto para descansar. Porque até ali você foi se desvencilhando. Provado cientificamente. Aí então eu tiro 3 dias de férias. Só. Por que eu faço isso? Só por causa da igreja. Eu não faço por minha causa. Por causa da igreja. Aí eu divido 3, 10, 10 e 10. Filha de pastor vai falar. Olha o peso de novo aí, ó. Eu vou dar apoio para o pastor, né? Eu estava lendo hoje de manhã cedo, em Mateus, quando Jesus fica sabendo que João Batista foi morto, né, de uma maneira tão horrível, ele se afastou, ele foi para um lugar distante, ele se afastou e ele realmente queria ter um tempo sozinho com o Pai, para recarregar. Imagina a angústia que ele estava sentindo naquele momento, sabendo que ele ia passar por tudo isso, né? E aí as multidões seguem ele e ele acaba não tendo esse tempo, né? Ele acaba ministrando para a multidão de mais de 5.000, né? E depois ainda dá uma refeição para eles, mas ele não deixa de depois ter o tempo dele. Ele manda os discípulos pegar o barco, ele dispensa o pessoal e ele vai ter o tempo com o Senhor. Então, a gente realmente precisa respeitar isso. Eu acho que, a não ser que seja realmente uma emergência, a gente, como igreja, a gente tem que respeitar. Agora, todo mundo já sabe que o pastor tem o dia de folga na sexta-feira. E a gente realmente tem que respeitar isso, porque é a gente que vai ser alimentado no domingo. Então, se o pastor não tem um tempo a sós para descansar, acordar mais tarde, relaxar, sair, ir para um campo, sei lá, fazer o que ele quer fazer com a Beth, então ele não está recarregando. Então, é muito importante mesmo esse descanso. Então, vamos cooperar, né? Obrigado. Até porque pastor é gente também, né? É ovelha. Então, eu tiro e divido as férias em 3 de 10 por causa da igreja. Para mim seria melhor tirar 30 dias. Obrigado. Em 35 anos de ministério, eu tirei uma vez 30 dias. Uma única vez. Eu saí do Rio, depois de 14 anos de pastor. Preparei a igreja, saí 30 dias. Aí fiquei aqui em São Paulo 3 dias, aí fui para Foz do Iguaçu. Chegando lá, eu liguei para um pastor e pedi um hotel e ele me deu o hotel. Assim, indicação de hotel que eu não conhecia, não tinha, naquela época, WhatsApp, não tinha nada disso. Isso tem tempo aberto, tem mais de 20 anos. Aí ele me indicou lá um hotel Nadai, em Foz do Iguaçu. Fui para lá, no dia seguinte, de manhã cedinho, tinha um oficial lá, disse, o pastor mandou eu ciceronizar o senhor aqui, acompanhar o senhor. Eu disse, que coisa boa, rapaz, foi uma bênção. Ele me levou nos pontos turísticos, ele me levou no Paraguai, me levou na Argentina, eu conheci aquilo tudo. Era uma quarta-feira, quando foi sexta-feira, o pastor me ligou, lá no hotel, à noite. Escuta, eu sei que você está de férias, tem como o senhor pregar na igreja? Aí eu preguei lá.
sábado, domingo e segunda. Aí, terça-feira, ele diz assim, eu quero conversar com o senhor. Aí eu e ele, Josias Damas Cardoso é o nome dele. Esse nome é gente fina. Aí fomos caminhar numa rua chamada 7 de setembro. Aí ele disse assim, há 3 meses eu tive um sonho com Deus. E Deus disse, um pastor vai te ligar. Dê a sua igreja para ele pregar. Porque é meu. Ele só me falou isso na terça-feira. Depois que eu preguei sábado, domingo e segunda. Aí ele falou assim, e tem mais um recado da parte de Deus, não sei como é que você vai receber. Mas Deus disse que vai lhe tirar de onde você está. E vai te levar para uma outra experiência, um outro lugar. Isso era maio. E desde abril, que eu estava sentindo o Senhor mexer comigo, nessa questão de mudança de ministério. O pastor tem que ser um homem que dirige o rebanho pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade. É isso. O que define um pastor é isso. Ele ouviu Deus. Ele ouviu Deus. Essa foi a única vez que eu tirei um mês de férias. E lá para cá, vai que ele quer mudar de novo. Então, 3. Vai que ele quer mudar. Aí agora, eu estou tirando 20 dias. O conselho, a mesa, pastor, tira 10 e 20. Já que você não quer tirar 30, tira 10. Para estar com a ovelha, para não me ausentar muito da ovelha, para que a igreja não sinta. E para que não apareça outro no meu lugar. E quando eu chegar, tem outra aqui. Já pensou? Cida. Pois é, sob nova direção. Brincadeira, irmãos. Mas isso é muito importante. O descanso mental. Os professores têm um descanso. O senhor é pastor. O senhor dirige um rebanho. Há uma necessidade enorme do descanso. Porque o senhor precisa dar atenção à sua família. Isso. A família é tudo. Deus em primeiro lugar, mas a família precisa da nossa atenção. É preciso. O descanso é necessário. É de Deus isso. O Senhor colocou no decálogo o tempo do descanso, né? O sábado para descanso. Então, outra característica do líder servo é que ele sabe lidar com críticas. Ele precisa lidar com isso, sem se sentir ofendido, tirar proveito das pedras lançadas. O líder é alguém que recebe pedras e constrói casas com as pedras recebidas, sem ofensa. Ele não pode ser uma pessoa melindrosa, que fica chateado com críticas. Eu não sei se vocês já viram comentarista de futebol. Tinha um comentarista de futebol na Rádio Globo, chamado Washington Luiz. Austin Rodrigues, lá no Rio de Janeiro. Ele tinha solução para todas as derrotas do Flamengo. Tem que fazer assim, onde ele perdeu. Fazer isso, ele perdeu, lamento. Solução para tudo. Depois de um tempo, o presidente do Flamengo convidou o Washington Rodrigues para ser técnico do time. Acreditem nisso. Foi uma lástima. Uma lástima. Porque ele nunca foi jogador. Eu lembro muito, com tristeza. Ele nunca foi jogador. Como é que alguém que nunca foi jogador pode ser comentarista de futebol? Ou pode ser dirigente de um time? Ele nunca esteve lá. Então o pastor, ele tem que ser primeiramente ovelha. Ele tem que ter experimentado a ovelha, para depois ele levar a ovelha a melhores pastos. Não é o fato de ser pastor que ele conhece, né? Ele tem que ter sido ovelha. De onde saiu Davi?
do meio das ovelhas. Ungido, ele volta para as ovelhas. Então a gente precisa trabalhar isso. Então, opa, vou me do microfone. E ser ovelha não é só vir no domingo e ir embora. Ser ovelha é ser acompanhado, né? Eu creio que uma das características mais joias da ovelha do ser humano é que ele tem que ser flexível. Ele não é o dono da verdade. Ele é flexível. O líder só pode ser líder se ele for flexível. Ele escuta, ele tem uma direção, mas ele escuta. Como disse acho que foi a Ludmila, tem que ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma só boca. Às vezes a gente quer mais falar do que ouvir. Escuta. Escuta primeiro. Às vezes as pessoas chegam no escritório, não querem solução, só querem falar. Fala. O senhor ora? Sim, oro. Desse jeito. A pessoa sai aliviada, assim, meu Deus, não fez nada. É porque ela não tem ouvidos em casa. Não tem alguém para ouvir. Um dia eu recebi alguém, a pessoa falou ininterruptamente 1h10. 1h10. Eu não marco horário para sair. A pessoa chega, 1h10. Assim, parou. Obrigado. O senhor ora? Oro. Bora. Sem problema. Então, há uma carência de que as pessoas falem. O líder tem que ser alguém que deixe a pessoa falar. Outra característica da liderança é que às vezes falta apoio. A ideia da falta de apoio, de acordo com o livro que nós lemos, se você quer destruir uma liderança, não precisa matar o líder não, só não vai. Só isso. Vamos ter um projeto? Vamos. É bom o projeto? É bom. Ninguém vai. Ou vai 2, 3. Vai matando o líder. Ele vai matar. Então, a falta de presença, a falta de apoio, as reuniões do conselho, elas começam, presbítero aqui, Josias. Elas começam 20 horas. Que hora terminam? Entendem? De 20 até 1 da manhã. Reunião do conselho. E olha, é interessante que os homens não são tanto falantes assim. Não são. Mas eu deixo eles falar. O que você acha? O que você me diz? Aí a pessoa vai falar. É o botão de começar. Mas não tem o botão de... O que é que vocês tanto falam? Eu sei lá, Beth. Agora nós colocamos um divisor. Começa às 20, 23, a gente vai começar a encerrar, já vai finalizando, aí 24 a gente encerra. Tem um limite para terminar. Mas nós precisamos ouvir o que as pessoas têm para dizer. E a falta de apoio faz com que a liderança seja minada. Já tocou uma vez. Outra característica da liderança que Deus espera e que a igreja precisa é que o líder seja mordomo. Alguém que recebeu e repassa o que recebeu. Alguém que recebeu e vai... O mordomo é esse alguém. Ele não cria a coisa. Ele pega a coisa criada e distribui entre os da casa. Ele não criou o espaço, ele pega o espaço criado. Ele não criou o pão, ele pega o pão criado e vai servir. Ele é mordomo. Aqueles 4 leprosos lá em Samaria, lembram dele? Ele disse assim, não é bom o que fazemos, nós descobrimos comida. Nós temos que dividir essa comida que nós recebemos. Eles comem, aí vão lá e servem as pessoas. Quando o avião tem aquela turbulência, aí o comandante diz assim, primeiramente põe a máscara em você.
depois do outro. Se você quer servir sem ter comido antes, você vai colocar onde a máscara? Você serve, está alimentado, você está bem, aí você vai servir. O mordomo é alguém que recebeu para servir. Então, outra característica é Pedro e João. Eles chegam na porta formosa do templo e alguém pede esmola. Aí ele diz assim, olha, eu não tenho o que você pede. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas eu tenho um nome. Esse nome eu tenho, e já que eu tenho, eu posso dar a você. A ideia do mordomo é essa, ele recebeu, agora ele pode servir. Se não recebeu, ele não tem como servir. Aí aqui nós temos o que se espera que o mordomo não cometa. Como disse, acho que foi Eliane, o descuido da palavra. O mordomo precisa receber a palavra. Ele precisa ter. O Alexandre de Moraes, o nosso santo, não o de lá, ele foi visitar uma congregação. Aí eu falei para ele, leva um sermão na manga. Vai que. Leva o sermão. Prepara um sermão e leva. Se porventura tiver um pregador, bem está. Se não tiver pregador, agora tem. Dito e feito, ele foi. Está aqui a esposa. Chegou lá, não tinha. Ele pregou. Ele recebeu alguma coisa de Deus e serviu ao povo de Deus. Se ele não recebeu de Deus, ele não tem o que dar. Esses dias eu olhei o texto e chorei, lendo um texto de Ezequiel 13. O povo diz assim, eles falaram que eu não mandei eles falarem. Eles foram infiéis para comigo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem o que vem do seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. O mordomo é aquele pastor que recebeu e passa. Não segundo o seu coração, não o que ele gosta, não o que ele quer, não o que ele sente. Ah, estou sentindo, nada disso. Assim diz o Senhor. Às vezes a ovelha não gosta, às vezes não. A Amandinha teve doentinha, aí teve que levar no médico, o médico disse, tem que dar uma injeção nela. Aí o pai daquele tamanho disse, o quê? Furar a minha filha nunca, fura a mim. Não, era ela que está doente. Vai doer? Vai, mas aquilo cura. Às vezes a ovelha precisa disso. Eu recebi e eu passo. Apresentar um estudo apenas superficial, sem profundidade, é um risco que os líderes cometem. Eu não gostei da mensagem. Alguém chegou e disse para mim, não gostei da mensagem. Mas, meu Deus do céu, o que eu vou dizer? Um dia eu levei um amigo meu, querido amigo meu, para um restaurante no Rio de Janeiro. Aquela coisa chique. Aí chegou lá, ele comeu arroz, feijão e batata frita. Eu disse, rapaz, você vai comer isso aqui? Não, isso que eu gosto. Eu vou discutir com um cara que diz isso? Não. Aí eu fiquei, foi a primeira vez que eu comi coisas francesas. Nem sabia o que era aquilo lá. Nome estranho, eu comi. Escargot. Até o nome é. Eu comi aquilo lá, gente. E paguei o preço do feijão dele. Olha só. Estava ótimo. Maravilhoso. Então, o escargot não era para ele. Eu entendi isso. O feijão e o arroz, sim. Andar no passo das crianças é andar de forma que as crianças alcancem. Eu não posso reclamar de uma mensagem que foi muito superficial. Pode ser que seja superficial para o Everson, que é doutor em teologia. Mas não é superficial para mim,
aquilo foi fantástico para mim, eu alcancei, eu entendi. Então, tem mensagens que são muito profundas teologicamente. Tem mestres que pregam com uma sabedoria profunda. Aí a esposa chega assim, como é que foi? Isso foi uma bênção, uma bênção. Foi mesmo, foi uma bênção. O que você aprendeu? Foi uma bênção. Tá certo, o que você aprendeu? Foi uma bênção. Nós tínhamos uma funcionária chamada Dinéia. Chegava segunda-feira, eu perguntava o que o pastor pregou. Ela disse, foi uma bênção. Eu disse, ótimo, o que ele pregou? Foi uma... Aí eu trabalhei a mente dela para tirar daquela palavra alimento para ela. Aí chegava em casa, segunda-feira, ela estava disciplinada. Ele pegou sobre isso, isso e isso. Pronto. Ela disciplinou-se para ouvir e reter o que é bom. O que o pastor pregou? Uma bênção. Ótimo. O que ficou de alimento? Foi uma bênção. Desse jeito. Então, irmãos, eu preciso tirar para mim o proveito. Outro erro do mordomo é manipular o texto para que o texto diga o que o texto não quis dizer. Ou pregar somente o que o povo gosta, ou o que o povo quer. Jeremias, eu estou estudando Jeremias. Jeremias foi preso várias vezes porque ele disse o que Deus queria que ele dissesse. Já pensou? Se funcionasse hoje assim, quantos pastores estariam presos? Eu estava em casa, tranquilo, na sombra, lá no Caribe. Eu preciso pregar o que Deus disse ou pregar o que o povo quer que eu diga? Qual é o compromisso do líder? O líder deve dizer o que Deus disse, mesmo que isso cause cadeia. Tem uma lei aí para os pastores fazerem casamento. Vamos chamar assim. E se eu não fizer, você é preso. Eu vou fazer o quê? O preso, é o preço. Não, gente, olha, os tempos são outros. Qual é o problema de casar 2 homens? Vamos casar 2 homens. Eu não faço isso. Eu vou preso, vou ter que ser preso. Entendeu? Vou ser preso. Então, isso aí é fato. E se pregar contra algo que o governo não gostar? Pregar o pecado do governo, como Jeremias fez. A Bíblia diz que ele foi para o poço. Pazur era o nome do rei. Aí ele nunca prega o que eu gosto. Lembra de Micaías, o profeta? Acabe falou, ele nunca prega o que eu gosto. Ele nunca prega algo a meu respeito que eu goste. É só pancada, só pancada. Não quero esse homem aqui. Diga o que Deus disse. Aí Micaías disse, eu vi o Senhor numa mesa redonda. E ele disse assim, como é que eu faço para enganar Acabe de forma que ele vá para a guerra? Aí um deu uma ideia, outro deu outra. Aí alguém disse assim, eu vou sair daqui e serei um profeta de mentira na boca dos seus funcionários. Foi isso que aconteceu. Então você vai para a guerra, mas você não volta. Se você voltar, não foi eu, Deus, que falou. Lembram do texto? Acabe. O mordomo é aquele que serve o que recebeu. Mesmo que o povo não goste. Mas o que eu recebi para servir foi isso aqui. Foi o que eu recebi para servir. Sem aumentar nem de contextualizar o ensino é a grande dificuldade. Eu queria encerrar. Temos ainda... Deus há de acrescentar. E a mim, aí Paulo aqui diz, nós nos tornamos espetáculos para o mundo. Lixo para o mundo. É mais ou menos isso. Escória de todos. O pastor João sofreu muito com a sociedade, não com a igreja. Eu estava aqui já, ele foi tentar comprar um carro, financiar um carro, e o rapaz do banco disse, não financiamos carro para pastores. Não foi por causa do pastor. Não era o pastor. Mas alguém antes dele passou lá e sujou a água. Viu, Zé Fernanda? Alguém passou por lá e sujou a água.
Aí quando o pastor foi beber, a água estava suja. Às vezes alguém faz isso. Suja a água. Suja o nome. Maus pastores que compram e não pagam. Maus pastores. Aí o pastor João foi lá para financiar e não conseguiu financiar. Ele me disse isso com dor no coração. Fui financiar. E um homem respeitável, cabelo branco. A figura fisionômica do pastor inspirava respeito. Já pensou? Um homem de cabelo branco não conseguia financiar? Porque o banco não financiava para pastores. Deus tenha misericórdia de nós. Mas o líder é essa pessoa sofredora mesmo. Vivemos numa sociedade de merecimentos. Versículo 11. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. Falei para o pastor Vinícius. Pastor Vinícius, o pastor não tem morada certa. Não tem. Ele está aqui hoje. Aí aparece um convite, ele sai daqui para colar. E se ele não gostar, ele vai assim mesmo. Ele não tem gosto. Ele não tem vontade. Ah, eu queria morar em tal. Não, não é para os líderes, não. Não. É Deus que manda. E como ele manda, ele abre portas. Ele vai abrindo portas. Eu vim para cá por vontade de Deus, não por vontade minha. Vocês sabem disso, né? Já contei para vocês. Recebi o convite. Vim, preguei a Beth, disse, eu não vou. E eu vim sozinho. Vocês lembram disso? Os mais antigos lembram disso, eu vim sozinho. Não falei para vocês que a Beth não queria vir. Vou expor a minha esposa. Mas já estou aqui há 9 anos e meio, posso falar. Se eu não vou. É você que quer ir, se eu não quero ir. Eu entendi que é para ir. Só isso. Aí então você vai. Eu vim só. E eu vim de carro, podia vir de avião. Eu queria ter mais tempo com o Senhor. Dirigi sozinho. Fui pelo Rio de Janeiro, aumentar a estrada. Fui lá no Rio e entrei, a Dutra. Orando. Parei aqui em Caçapava, entrei no restaurante. Peguei a Bíblia, pedi folha, pedi caneta e disse, o que o senhor quer que eu pregue para o teu povo? Nem sermão eu trouxe de lá. Não trouxe. A alma toda cortada. Aí vim me reunir com o conselho. Não falei para eles isso. Preguei domingo de manhã, domingo à noite e voltei. Fui embora. Sozinho. Orando, agradecendo, porque tinha feito o que Deus mandou eu fazer. Final de março, isso era carnaval. Final de março, terminei os cultos lá. Aí o Zé Carlos Rodrigues Costa ligou para mim e disse, o senhor foi eleito na igreja, agora é um convite. Eu disse, como assim? Não, porque aqui é assim, a gente primeiro faz uma consulta. A pessoa vem, conhece a igreja, é conhecido, depois a gente marca um tempo da assembleia. E dentre os que foram convidados, fazemos uma eleição. E o senhor foi eleito. Agora é um convite. Quando é que o senhor vem? Eu fui pego de surpresa, Zé Carlos. Deixa eu orar. E eu orei, Deus disse que é para ir. Falei com a Beth disse, não vou. Desse jeito. Aí disse, senhor, a questão é tua. A questão agora é contigo. Aí o pessoal daqui ligava, e aí, o senhor vem quando? Eu disse, eu não sei ainda. E aí, pastor, eu não sei ainda. Vai orando, vai orando. Pastor, e aí? Você não tem uma resposta ainda. Aí uma semana, 2, um mês. Aí eu falei para você, eu não estou aguentando mais. Você não precisa falar comigo. Vai falar com ela. Quando o senhor me chamou, eu era casado. O senhor não chamou um solteiro. Chamou um homem casado. E eu tenho um compromisso com aquela mulher. Eu só posso ir se ela for. Eu fui lá pregar sem ela, porque era só uma pregação. Mas o ministério eu não posso exercer sem ela. E o senhor sabe disso.
ajoelhado, chorando lá no escritório. O telefone tocou. Peguei o telefone, era o interfone, era a Beth. Nós morávamos no 3º andar. Aí eu cheguei lá, estava na cama, a Bíblia sobre a cama e ela chorando. Aí eu sem entender nada, né? Aí disse, lê o texto que está aí, o texto da minha devocional hoje. Aí disse, qual é? Ela falou, Isaías 52, 11 e o 12. Aí eu li, diz assim, retirai-vos, saiam daí, não toquem em nada, vocês que conduzem os utensílios do Senhor, mas não sairão apressadamente, como se tivessem fugido, porque o Senhor irá diante de vocês e será a vossa retaguarda. Eu li e perguntei para ela, e aí? Ligue para o Zé Carlos e diga que nós vamos, porque Deus quer. E eu vim, saí de lá e liguei. Zé Carlos, diga para a igreja que nós vamos. Aí ele falou assim, não é para mim não, você tem que ligar, é para o Belone. Eu vou te dar o telefone do Belone, ligue para o Belone. Aí eu liguei, senhor José Luiz Belone, pastor Waldenberg, avise para o conselho, para a mesa e para a igreja, que nós vamos. Quando? Eu só posso sair daqui próximo ano. Pastor, não tem jeito. Tem que ser agora. A igreja está precisando do Senhor. Como é que eu vou fazer? Isso era julho. Aí eu lutei, consegui marcar para vir em agosto. A Beth fez aniversário dia 4, dia 5 eu cheguei aqui. Estamos aí até quando? Não sei. Não sei. Até quando Deus disser, levanta e sai. Eu vou levantar e vou sair. Com alegria no coração, sabendo que eu fiz o que Ele mandou. Eu falei para o Vinícius, o líder não tem casa, não tem morada. Não tem. Depois de 30 anos, o Senhor me permitiu comprar um apartamento. Estou pagando. Vendi a minha casa para sustentar o ministério. Porque a igreja não tinha condições. Eu vendi a casa. Depois de 30 anos, 30 e poucos anos, eu comprei o apartamento. Tinha até esquecido disso. Aí o meu filho, ao saber que eu comprei, disse, está aí a sua casa de volta. A minha gratidão e a minha alegria ao Senhor. E a Ele, a glória e o louvor. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Eu os tenho como amigos, como irmãos caríssimos. Eu não me coloco numa posição superior, porque eu nunca estive nisso. Trato os presbíteros como companheiros, diáconos, líderes e a igreja como irmãos. São a minha família. Não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor me trouxe para cá. Nenhuma. Isso faz com que eu enfrente as lutas, certo de que elas fazem parte do crescimento, para mim e para a igreja. Quero agradecer a oportunidade de ter falado ao teu povo. Esse texto que o presbítero Allan Carter, sem saber da minha história, me pediu para dar. Não foi eu que escolhi. Ele escolheu. E ele me deu. E é a primeira vez em 35 anos que eu abro o coração como ovelha para ovelhas. Nunca fiz isso. E o Senhor sabe disso. Nunca falei do porquê das férias na sexta-feira. Para um ou outro, eu falo porque eu divido as férias em 3. Mas agora do púlpito é a primeira vez. E eu fiz isso com liberdade e com gratidão. Porque eu sou ovelha igual a eles. E o Senhor me colocou aqui onde eu estou e tem me sustentado. E eu te louvo por isso. Com alegria e com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpem a hora. E muito obrigado.